Olá pessoal, então eu estou aqui para gravar um material na tentativa de auxiliar a busca de artigos para enriquecer um trabalho acadêmico, tá? Então o que acontece aqui, ó? Geralmente quando eu vou fazer uma busca no portal periódico da CAPES ou no Google Acadêmico, para buscar, por exemplo, artigos, geralmente eu escolho algumas palavras-chave, tá? E aí nessas palavras-chave, elas estão realmente conectadas para formar, por exemplo, o objetivo da pesquisa ou o problema de pesquisa, tá? Então eu sempre tento construir um, uma questão de pesquisa mais próxima daquilo que realmente eu quero investigar. E a partir disso, então, eu tento escolher algumas palavras-chave dessa questão de pesquisa ou desse objetivo de pesquisa para fazer a busca nos portais ali, tá? Então, geralmente, o que acontece? Eu, eu tenho uma preocupação com relação quando a gente tem um artigo encontrado, né? O que é a citação que está sendo colocada ali dentro daquele artigo, tá? O que está sendo muito citado dentro desse artigo, né? Ele é um conceito, ele é uma teoria, tá? E mais, né? Se é um conceito ou uma teoria, como esse conhecimento da teoria ou do conceito está organizado? Então a gente precisa ter uma visão crítica e da qualidade desse conceito, ou melhor, dessa citação ali que está sendo feita, tá? Nesse caso, qual é o tipo de autor, né, dessa teoria ali, né, que está se estabelecendo, tá? Então, essa questão ela é de cooperação, certo? Ela é de senioridade, né? Ou seja, ela é uma citação que é base do conhecimento, já que já foi, já, digamos assim, bem consolidada, ou esse conhecimento ele é de mais fronteira, assim, certo? É um conhecimento mais recente, tá? Então é importante a gente tentar identificar e mapear o que está sendo citado ali, né? Então, tentar olhar para esse cenário ali, né, além da citação, é super importante. Então, para isso que a gente precisa de mecanismos de buscas, né, e de redes sociais e o seu impacto social ali. Então, para isso, eu geralmente tento, na minha pesquisa aqui, analisar algumas questões, né? Ou seja, o que eu quero conhecer, o que eu quero saber a partir disso. Então, eu tenho aqui, ó, 6 questões, tá? Que mapeiam, por exemplo, essa trajetória ali até atingir realmente os artigos que têm mais impacto no problema de pesquisa que eu quero investigar, tá? Então, assim, eu mapeei aqui 6 questões. A primeira delas é o meu objetivo de pesquisa, ele é relevante e novo, super importante isso para a gente dar realmente uma contribuição para a literatura, né? Então é importante saber se o que você está fazendo, ele tem alguma inovação, tá? É super importante para contribuir. Se você está fazendo alguma coisa que já foi feita, né? Então você está apenas verificando, então você não está contribuindo com o conhecimento, né? Essa pesquisa que você está fazendo serve só para dar mais crédito àquilo que já foi realizado, tá? É só um teste, uma verificação que você está fazendo. Então é sempre importante tentar inovar aí, né? E aí, nesse caso, quando você está tentando alguma coisa nova, né, quando você está tentando alguma coisa relevante, quais são os principais documentos aí relacionados a essa questão de pesquisa que a gente está investigando? Tá? Então, é super importante mapear isso. Tá?
Então, para a gente entender essa questão de pesquisa, é, a gente tem que separar, por exemplo, a questão de pesquisa, o objetivo de pesquisa, em, por exemplo, palavras-chave, né? Então, as palavras-chave que montam, por exemplo, esse plano de pesquisa. E é super importante você avaliar se nas palavras que você escolheu, nessas palavras-chave, se tem alguma palavra-chave que está ausente, né? Se tem alguma que está oculta, né? Quando você for pesquisar. Então é bem importante você tentar mapear isso, tá? E aí, nesse caso, você vai utilizar qual base de conhecimento, né? Então aí que entra um pouco desse vídeo aqui, tá? Quer saber qual que é a base de conhecimento que você vai estar utilizando para responder essa questão de pesquisa, certo? Então aqui eu vou fazer uma análise baseada, por exemplo, no portal de Perote da CAPES, tá? Então vou buscar de forma bem livre, então eu não vou escolher uma base de dados, tá? E tem diversas bases de dados ali dentro do portal de Perote da CAPES, né? Duas bases bem interessantes são as bases da Scopus e da Web of Science, mas eu não vou escolher nenhuma das duas, eu vou buscar de forma assim heterogênea, né? Então eu vou deixar que o portal de Perote da CAPES me fale quantos artigos que ele vai achar a partir dessas palavras-chave ali do problema de pesquisa que eu vou estar escolhendo, ok? Outra questão aqui, né? Quais são os tópicos discutidos pela base de conhecimentos relacionados à minha questão de pesquisa? Então, é muito importante saber, assim, ó, o que está sendo discutido ali, né, a partir desse problema de pesquisa. São os conhecimentos mais básicos, são conhecimentos de fronteira, é a teoria que está sendo discutida ali, é algum conceito novo, certo? É alguma técnica que está sendo explorada, é alguma tecnologia. Então, o que de fato, assim, quando a gente acha um artigo relacionado ao nosso plano de pesquisa, o que ele traz de conhecimento, né? Qual é a contribuição dele? Então, é importante saber mapear isso, tá? E então, feito isso, quais são os principais documentos dentro dos tópicos discutidos pela base de conhecimentos relacionados à minha questão de pesquisa que são importantes? Então, quando a gente vai analisar isso, né, você tem opções ali na base de dados que você está pesquisando. Você coloca as palavras-chave, mas você pode brincar com essas palavras-chave e pode brincar também aonde você quer pesquisar, né? Em que tipo de parte do artigo você deseja buscar. Por exemplo, é no título, é nos autores, é numa faixa de intervalo de tempo, é com relação a um tópico, né? Por exemplo, um determinado assunto, tá? O que você está pesquisando ali, né? E a última coisa, né? Não são 6, são 7 questões. Com a base de conhecimento, evolui ao longo do tempo ali, né? Então a gente pode dar uma olhadinha também nesses achados ali, como que isso tá. Então eu vou avançar um pouco aqui, ó, tá? Eu vou avançar um pouquinho. E aí a gente vai no que importa, tá? Então eu estou avançando aqui porque tem muitos elementos que eu discuto, tá? Então quando a gente escolhe uma base aqui, por exemplo, tem 3 bases aqui, ó. Tem a base Scopus, tá? Tem a base Web of Science, tem o Google Acadêmico e não são 3, são 4. Aqui tem a Dimensions, tá? Então tem 4 aqui, ó, bases de dados que a gente pode pesquisar no portal de periódico da CAPES, ok? Então o que está mostrando ali, ó, tá? Deixa eu ampliar aqui, ó, tá? Aquele diagrama em azul ali, ó, é o Google Acadêmico. Então vocês podem ver que o Google Acadêmico ele é muito guloso ali, ó. Ele pega e envolve as outras bases de dados ali, ó. Então se a gente pesquisar na Google Acadêmico,
provavelmente a gente vai achar diversos artigos que estão na base de dados, da Scopus, da Web Science e da Dimensions, certo? Então, isso facilita um pouco o trabalho, mas, por outro lado, tem duas observações negativas aí, né? O que acontece? Aqueles artigos que são de revistas fechadas, por exemplo, assim, que não são de livre acesso, né? Elas não são mostradas pelo Google Acadêmico. Até você pode achar digamos, o título do trabalho, mas não vai conseguir ter o acesso, tá? Então você acha o trabalho, mas não consegue fazer a leitura dele. Tá? Se você está dentro do portal de periódico da CAPES, você consegue ter a esse acesso desde que com uma conta válida, né? Com uma conta de acesso válido. Que conta que é essa, galera? Que conta que é essa é válida? Toda vez que você entra por uma instituição federal, tá? Ou uma instituição acadêmica, você tem geralmente esse acesso livre, porque essas instituições, elas geralmente têm um acesso pago, né? Então, as universidades federais, os institutos federais, as universidades estaduais, por exemplo, e algumas instituições privadas, eles compram o acesso do portal do periódico CAPES a essas bases de dados. E daí, de dentro, digamos, de um IP válido desta instituição, você consegue ter acesso a esse material gratuito que não está disponibilizado pelo Google Acadêmico. Então, o Google Acadêmico ele é legal, por um lado, que mostra, digamos assim, um relatório de artigos muito maior, mas, por outro lado, ele não dá acesso a todo esse material. Tá? Então, aqui tem os diagramas ali, por exemplo, o laranjinha ali, ó, é a Web of Science, tá? O verdinho ali é a Scopus, tá? Então a gente tem 3 bases de dados. A Dimensions não está aí, ó, tá? Então, se vocês compararem ali a Scopus com a Web of Science, elas têm quase o mesmo tamanho. E se você olhar a zona de intersecção da Scopus com a Web of Science, elas quase estão totalmente contidas, né? Alguns periódicos que não estão contidos uma na outra. Tá? Então, se você buscar pelo portal da Web of Science ou da Scopus, está muito bem pesquisado. E aí você vai encontrar artigos que foram revisados por pares, né? Então, significa que são trabalhos de melhor qualidade, né? Que foram avaliados às cegas. Tá? Nem todos os trabalhos que estão no Google Acadêmico sofrem esse mesmo tipo de processo, né? Então, a gente tem muito trabalhos, digamos assim, no Google Acadêmico que vêm de eventos científicos, coisa e tal, e que não é o mesmo critério de avaliação por pares a cego de periódicos, onde os especialistas realmente avaliam a qualidade desse trabalho e o merecimento para ser divulgado, até porque tem a questão do qualis, né, que remete ao fator de impacto da qualidade desse trabalho, ok? Então, como motor de busca aí, eu vou usar o portal de periódico de CAPES, que vai buscar em todas as revistas ali, Scopus, Web Science, Dimensions, coisa e tal, e vou usar uma plataforma externa ali, que é o Google Acadêmico, beleza? Então, eu não vou entrar muito no mérito aqui ó, com relação ao detalhamento, tá? De como que a gente faz uma descrição, por exemplo, aqui, ó, tá? Uma descrição do que a gente vai buscar ali, né? Qual é o que a gente está buscando, que palavra-chave que a gente está buscando. Eu vou me referir aqui, ó, tá? A uma espécie de um roteirinho agora do que eu preparei para uma turma de engenharia que vai estar pesquisando um determinado assunto de termodinâmica. Então eu escolhi aqui, ó, falar sobre, pesquisar sobre a máquina a vapor de Heron, tá? Então o que a gente pode tentar construir aí
como um problema de pesquisa, né? Ou como encontrar um objetivo de pesquisa. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é uma análise pelo escopo de pesquisa, tá? Então, o escopo de pesquisa é um método de Dácio Moura e Barbosa, tá? Dois professores do Instituto Federal, não, do Centro Federal de Minas Gerais, onde eles trabalham com projetos de ensino baseado em metodologias ativas, aonde o aluno é protagonista, né? Então, o aluno acaba pesquisando e essa pesquisa ela entra no cenário da sala de aula. Então, eu estou propondo isso para uma turma de engenharia, que eles também façam essa pesquisa dentro de um assunto que a gente tá discutindo ali, que é termodinâmica. Então, para isso, o que a gente vai estudar? A gente vai ver assim, ó, o que é, como funciona, qual a importância e para que serve a máquina a vapor de Heron. Então, aqui, se a gente for dar uma vasculhada no Google aqui de forma ampla, o que a gente vai achar aqui, né? A gente vai achar que o que é a máquina a vapor? Consiste de uma esfera oca, né? Como está mostrado ali na figurinha acima, com um reservatório de água que pode ser aquecido para produzir vapor. Tá? Então a gente aquece aquela parte de baixo lá com o reservatório, onde fica a água. Então, com o aquecimento da água, a água acaba sofrendo um estado de latência, né? Ela muda do estado líquido para o estado de vapor. Tá? E aí esse vapor ele acaba acendendo ali naquele dispositivo e alcança aqueles dois mecanismos ali que são uma espécie de canos, né? Com um certo ângulo ali, ó. E aí o que acontece? O vapor ao sair daqueles canos, ele entra em contato com o ar que está fora, né? Então ele produz um movimento de rotação, produz um movimento mecânico, tá? Então aí está envolvido toda uma questão assim de um pouco de terceira lei, certo? Um pouco da energia mecânica na forma de calor ali, energia térmica, né, na forma de calor, e ela é convertida em trabalho, né, em trabalho mecânico, fazendo com que aquela parte de cima, onde fica aquela esfera, entre em movimento de rotação. Então, a energia térmica provoca uma energia mecânica, né? O calor térmico faz com que haja transferência para energia de movimento, de rotação, certo? Por um processo de conversão de energia, né? Transformação. Isso foi proposto mais ou menos entre 10 a 70 depois de Cristo por Heron na Grécia, tá? E como que funciona isso, né? Então, num dispositivo ele pode ser explicado que quando aquecemos o reservatório, a água que está contida nele se transforma em vapor e com isso seu volume expande, né? Há uma expansão ali, alcançando então aqueles tubos, e nesse processo de expansão a pressão interna aumenta e o vapor é forçado a sair pelos tubos em alta velocidade ali. Aquela alta velocidade entra em contato com o ar que está parado, faz com que o ar que está parado entre em movimento, e aí acontece uma coisa mecânica, que é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Tá? Então o ar que está parado entra em movimento, consequentemente aquele ar que está em movimento também faz com que o cano por onde está saindo esse vapor aquecido sofra um deslocamento, né? Sofra um movimento na direção contrária ali, né? E aí ele adquira, por exemplo, uma força. Essa força ali, como você tem uma espécie de um braço de alavanca, vai provocar um torque, né? Esse torque ali, por conservação de energia, se transforma em momento angular, certo? Esse momento angular, a gente pode reescrever isso como o movimento de rotação e, consequentemente, energia rotacional aí, tá? Qual que é a importância dessa máquina, né? Então, a máquina ela teve um aspecto muito importante para a construção de outras máquinas térmicas que funcionavam fundamentalmente para o desenvolvimento, digamos, tecnológico da humanidade, né? Então,
no período da Revolução Industrial, a gente teve todo um desenvolvimento, digamos, de máquinas a vapor, então carros, trens a vapor, por exemplo, né, que convertiam esse calor, né, então máquinas que utilizavam principalmente caldeira, né, e aquecida, por exemplo, por carvão nos trem, faziam com que esse gás em expansão fazia com que a pressão nas caldeiras gerasse toda essa transformação do gás para uma força, para um torque, fazendo com que todo dispositivo e engrenagem dos trens entrasse em movimento aí, tá? Então ela realmente alavancou os meios de transporte e produção de energia, tá? E para que serve isso, né? Então, embora não tivesse nenhuma aplicação prática, né, a máquina de Heron, ela foi uma inovação muito importante lá naquele período, né? Então, foi a primeira máquina térmica que se soube na história, né, que foi inventada. E ela demonstrou o princípio bem básico de algo que a gente não tinha ainda o entendimento, né, dos motores a vapor, que era a compreensão da parte da termodinâmica, como que o calor poderia ser convertido em trabalho. Então, isso é um estudo principalmente da primeira lei da termodinâmica e também da segunda lei da termodinâmica, né? Da questão da conversão de calor em trabalho, né? É claro que a gente não consegue converter todo o trabalho, né, que útil realmente em trabalho. Um pouco desse calor ele vai ser desperdiçado, né, vai ser perdido, mas a gente consegue converter um pouco. Isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, tá? Mas o importante é que a partir desse conceito, outros inventores desenvolveram máquinas a vapor mais avançadas que foram fundamentais para a Revolução Industrial e para o desenvolvimento de muitas tecnologias modernas, né? Tá? Então, essa é a importância aí de a gente ver como que está caracterizado a questão da máquina a vapor no cenário aí da parte da termodinâmica, certo? No cenário, digamos assim, da construção da máquina a vapor, e aí a gente agora só tem que apontar no sentido, digamos agora, didático, né? Então, por quê? Porque a gente quer explorar a máquina de Heron e os conceitos da termodinâmica, mas aonde? No ensino de física, né? Mais precisamente no ensino da termodinâmica. Tá? Então, para isso, o que a gente pode pensar? Que a gente tem, por exemplo, algumas palavras-chave aí, né? Então, a gente tem a máquina a vapor de Heron, certo? A gente tem a questão do ensino da termodinâmica, tá? E a gente tem, por exemplo, a questão da conversão do calor em trabalho. Então, a partir dessas palavras-chave, eu proponho aqui, ó, que a gente pense num objetivo, né? Então, eu preferi não escrever um problema de pesquisa, mas resolvi escrever um objetivo de pesquisa aqui, que seria mais ou menos assim, para a gente pesquisar a máquina de Heron, desenvolvimento de um procedimento experimental para ensino de termodinâmica a fim de entender a conversão de calor em trabalho. Então aqui que eu alimentei aqui o meu objetivo. Ó. Eu escolhi como palavra-chave a questão da máquina de Heron, tá? A questão do ensino da termodinâmica, tá? E a questão da conversão de calor em trabalho. Tá? Eu coloquei procedimento experimental porque a gente pretende construir um aparato para isso, certo? Não é um desenvolvimento de algo simplesmente teórico. Tá? A gente tem assim um pouco de desenvolvimento teórico na parte da segunda lei da termodinâmica, como por exemplo o motor de Carnot, né? O motor de Carnot é um motor hipotético que trabalha com duas isotérmicas e duas adiabáticas, mas são transformações que a gente não consegue construir um motor com esses 4 tipos de processos aí, né? Geralmente o motor funciona com 4 ciclos,
mas o motor de Carnot seria o motor ideal, seria aquele motor que teria o melhor rendimento, mas não se consegue realmente construir um motor na forma prática com esses 4 tipos de processo. O que a gente tem são motores reais com outros tipos de transformações, e aí o rendimento ele é inferior à máquina de Carnot. Tá? Então isso seria um estudo mais teórico. Aqui a gente está propondo de olhar para a máquina de Heron. Tá? E aí então o que acontece? Nesse cenário, geralmente eu sempre penso numa investigação, né, uma investigação com método de análise bibliométrica, né? Então, o que consiste a análise bibliométrica? A análise bibliométrica ela consiste, por exemplo, em a gente mapear, por exemplo, a coautoria, né? Quais são os autores ali desse trabalho, tá? A concitação, né? Como estão sendo citados esses autores aí, né, no trabalho? Esses autores estão relacionados? Não estão relacionados? Tá? Deixa eu ver aqui, me esqueci. Tem um outro que agora me esqueci. O acoplamento bibliográfico, tá? O que é o acoplamento bibliográfico? O acoplamento bibliográfico ele tem a ver quando um artigo ele é citado, tá? Quando o artigo ele é citado, ele está sendo citado por que autores precursores, tá? Quem é que citou ele? Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, onde a gente pode dar uma investigada de forma bem rápida aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Tá? Então o que eu estou querendo falar é exatamente isso aqui, ó, tá? O acompanhamento bibliográfico aqui, ó, tá? Que é o número de referências que eles são compartilhados aqui, ó, tá? Então, isso vem a ser, ó, essa figura aqui, ó, de acompanhamento bibliográfico. Então, eu tenho aqui 2 autores, ó, de fronteira, certo? Que estão usando como referência um artigo seminal, né? Um artigo precursor aqui, um artigo que detém esse conhecimento. Então, isso seria o acoplamento bibliográfico, tá? A concitação, né? O que é a concitação? Então, quando alguém está fazendo um artigo de fronteira, ele está citando artigos anteriores, né? Então, esses artigos anteriores são artigos de conhecimento de base, certo? Esses artigos de base ali, eles estão relacionados? Eles não estão relacionados? Como que é isso? São duas teorias diferentes, são duas teorias caminhando em parceria, por exemplo, né? Tem participação, tá? E assim como outras coisas, como por exemplo a concorrência, né? Que é o número de documentos que, por exemplo, tem como um contexto as mesmas palavras-chave, né? Então, quando a gente acha um artigo, ou a gente está achando os artigos, a gente começa a comparar esses artigos. Quais são as palavras-chave que são descritas nesses artigos? São as mesmas palavras-chave? Essas mesmas palavras-chave, elas têm o mesmo significado nesses artigos? Ou o significado é diferente? Então, essas informações são super importantes para a gente poder fazer uma peneiração realmente dos achados ali. Tá? Então, isso que vem a ser análise bibliométrica. Então, aqui ó, eu não estou pedindo para vocês fazerem essa análise, que é muito bom que enriquece bastante o trabalho e a gente consegue, digamos assim, entender o todo, né? Toda a literatura que a gente está montando. A gente consegue entender de forma qualitativa e de forma quantitativa também. Tá? Então, para isso, eu montei aqui, ó, para esse método, 5 perguntas aqui, ó. Qual é a pergunta, o objetivo de pesquisa, né? Então, o que acontece? A gente montar um objetivo de pesquisa, ou uma pergunta, ou problema de pesquisa, ela vai ser uma ferramenta que vai auxiliar o escopo, né, na construção das palavras-chave que a gente vai estar buscando ali na ferramenta de busca, né, no motor de busca lá nas nossas bases de dados, ok? Outra coisa,
pesquisar essas palavras-chave, né? Não é só colocar no buscador do Google, tá? Então a gente tem que realmente escolher uma base de dados ali, e aí não só colocar no buscador do Google, mas colocar, por exemplo, no Google Acadêmico, tá? Que ele é mais criterioso, onde ele vai pesquisar por material mais científico, do tipo assim, de artigos, no tipo de teses, do tipo de dissertações, do tipo de trabalhos publicados em eventos, em anais, tá? Então, é um material mais seletivo. E se a gente buscar, por exemplo, no portal de Período da CAPES, ainda é mais refinado, né? Porque a gente vai estar buscando em bases de dados acadêmicas mesmo, tá? Bases de dados científicas. E aí o que a gente precisa para fazer isso? Precisa definir as palavras-chave. Então foi isso que eu acabei explicando para vocês, né? De a gente montar um plano de pesquisa. Quando a gente monta o plano de pesquisa, a gente já de fato já está escolhendo as palavras-chave que a gente quer pesquisar, tá? E daí tem mais 3 perguntas, tá? Que elas são irrelevantes agora aqui, porque eu quero para aquilo que eu quero mostrar para vocês. Eu vou só falar rapidamente, mas ela não é de vital importância, né? Por quê? Que é a extração de dados. Então, depois que você achou os artigos que são importantes lá na base de dados, seja ela do Google Acadêmico, seja ela do portal de Período da CAPES, você vai extrair, né, essas informações através de um arquivo, tá? E esse arquivo, você pode definir o que você quer salvar, certo? Você pode querer salvar apenas por título, você pode, por exemplo, assim, querer salvar por título e por palavras-chave, você pode querer salvar por título, palavras-chave e resumo, você pode salvar por título, palavras-chave, resumo e autores, tá? Você pode incluir, por exemplo, a citação, você pode incluir a organização, ou melhor, a instituição que está publicando esse artigo. Então você pode salvar um artigo de forma bem completa para depois fazer esse refinamento, certo? E aí, para fazer isso, tem um certo formato. Então, o que acontece? Conforme a base de dados que você tem, você vai escolher o formato. Então, você, por exemplo, pode salvar em TXT, você pode salvar aqueles arquivos de Excel em CSV, né? Que é um arquivo separado por vírgulas, por exemplo. Tá? Tem outros arquivos que eu não domino, como, por exemplo, RIS, tá? Então, tem diversos formatos que você pode estar salvando para depois usar num outro software para organizar esse material, como, por exemplo, o Zotero, Mendeley, assim, para você ter esses arquivos organizados aí, ok? A quarta etapa do método consiste em saber qual é o melhor método para responder a minha pergunta ou objetivo de pesquisa, né? Então, isso é difícil de responder. Daí o que acontece? Se você está fazendo o método de análise bibliométrica, ele vai te ajudar, né? Porque você pode escolher um dos 5 métodos de análise bibliométrica ali, que seriam a concitação, ou melhor, a citação, né? Que seria a coautoria, tá? A concitação, a coocorrência, o acoplamento bibliográfico e agora eu esqueci do outro, tá? São 5, acabei não colocando aqui, mas são 5 métodos. Você não precisa usar os 5 métodos, você pode usar 1, 2, 3, tá? Aquilo que você julgar mais importante para o seu trabalho, mas é importante que você vai estar mapeando, por exemplo, as palavras-chave do teu trabalho, por exemplo, que é a questão da concorrência, né? Quais são as palavras que estão sendo mais citadas nesse trabalho? Essas palavras, elas têm uma relação desses trabalhos, elas estão sendo usadas com o mesmo significado, certo? Por exemplo, se a gente está pesquisando em cima desse problema da questão da máquina de Heron no processo de desenvolvimento de ensino da termodinâmica por meio
da conversão de calor em trabalho, certo? Então, como que, por exemplo, o calor e o trabalho, eles estão sendo relacionados ali, certo? Eles estão sendo relacionados numa abordagem termodinâmica que tem um caráter, por exemplo, de quando essa conversão do calor em trabalho remete um percentual, remete um rendimento, isso é útil para o trabalho. Então a gente tem que saber que isso está conectado. Agora, se esse calor de trabalho não está relacionado com essa questão do rendimento, né, se é com outro detalhamento, a gente pode estar meio que afastado daquilo que a gente quer explorar a partir da máquina de Heron, no sentido das máquinas térmicas mesmo, né, da máquina a vapor, para construir todo um processo e progresso tecnológico de desenvolvimento humano para auxiliar, digamos assim, o homem, né, de se livrar da força animal, né, força executada por pares de cavalo, por exemplo, tração de cavalos, por tração mecânica, né, de carros, de veículos, por exemplo. Tá? E a última pergunta, né, do método seria fazer a síntese, né, juntar tudo. Né? E aí juntar tudo significa assim, será que a gente consegue encontrar um padrão? Tem uma conexão desses artigos ali, do que estão estudando? Esses artigos que a gente encontrou, eles realmente estão detalhando para algo final, né? Eu consigo fazer um fechamento e responder a minha pergunta de pesquisa, né? Ou seja, aqui, ó, eu consigo responder o meu objetivo de que a máquina de Heron, né, o desenvolvimento, né, de um procedimento experimental para o ensino de termodinâmica, a fim de entender a conversão de calor em trabalho, ela realmente ela é eficiente, né? Então você poderia aqui, né, perguntar, né, qual a eficiência da máquina de Heron, né, no desenvolvimento de um procedimento experimental para ensino de termodinâmica a fim de entender a conversão de calor em trabalho. Aqui você poderia responder essa pergunta da eficiência. E aí significa responder, de fato, quanto de calor a máquina de Heron produz, certo? A partir, digamos, de uma fonte térmica, né, de um reservatório quente de calor, quanto que isso converte em trabalho e quanto que isso é rejeitado num reservatório frio, por exemplo. A gente consegue mensurar isso, certo? E a partir disso, então, a gente pode ver quais são as novidades e que a gente tem, por exemplo, ao trilhar esse caminho aí. Tá? Então, a máquina de vapor de Heron, ela propiciou, digamos assim, um bom alicerce para as máquinas a vapor. Compensa ainda a gente trabalhar com máquinas a vapor. A gente tem hoje em dia, por exemplo, usinas de conversão de fontes de calor em energia elétrica, né? Por exemplo, aquela que fica em Tubarão, né? Acho que é a Jorge Lacerda, ela tem duas usinas ali que funcionam com carvão. E aí o carvão, na queima dele é convertido então em calor, esse calor ele é transformado em energia elétrica. Qual que é o rendimento daquelas usinas lá, certo? Daquele carvão? Isso seria uma boa resposta. E aí, a partir disso, então, já que a gente tem aqui, ó, as nossas perguntas, o que eu proponho a gente fazer aqui, ó, tá? Eu proponho a gente investigar no Google Acadêmico a palavra aqui, ó, máquina térmica, ó, tá? Máquina térmica, não, máquina a vapor, ó, máquina a vapor de Heron aqui, ó, tá? Máquina a vapor de Heron. Vamos ver o que vem a máquina de vapor de Heron. Então, máquina de vapor de Heron, ó, veio 1120 resultados aqui, ó, tá? Então, esse foi o resultado que deu o Google Acadêmico, tá? Se eu for agora aqui, ó, tá?
o portal de Perode da cápsula. Eu vou entrar aqui no portal da cápsula. Eu escrevi no Google aqui, ó, e apareceu o primeiro link ali, ó. Então eu vou entrar com a minha conta aqui, ó. Vou entrar pelo café, ó, tá? Pelo CAF. Aí a gente vem aqui, ó, seleciona a instituição. Eu tô logado agora de casa, ó, mas eu consigo acessar colocando aqui, ó, a instituição, ó. Então eu coloco aqui, ó, IFSC. Ele mostra aqui, ó, como eu tenho uma conta, né? Vocês, se forem alunos e tiverem um login cadastrado, vocês conseguem aqui, ó, se logar, ó, tá? Então eu coloquei a minha conta, tá? Eu vou dizer que eu concordo, aceito, tá? Aceitei aqui, ó. Então eu agora estou logado, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, aparece, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui onde tem a setinha, ó, aparece o IFSC aqui, ó. Então eu estou logado pelo IFSC. Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou entrar no acervo aqui, ó, tá? Então no acervo, o que ele vai me dar aqui, ó? Ele vai me dar busca de assunto, lista de bases e coleções, lista de livros, lista de periódicos. Então eu vou buscar aqui, ó, busca de assunto, tá? Vou buscar busca de assunto que nem eu fiz no outro aqui, ó. E vou escrever a mesma coisa aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no campo que vai abrir, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Máquina, tá aqui, ó, máquina a vapor. Máquina a vapor. Vamos ver o que eles vêm aqui, ó. Máquina a vapor de Heron, tá? Vamos ver se vem. Vamos ver o que ele acha aqui, ó. Tá? Então, ó, máquina a vapor de Heron, ó, infelizmente não achou nada, não gostou, tá? Certifique-se de duas palavras estão digitadas corretamente, tá? Então, ele tá certa, tá? Não gostou. Se eu tentar modificar aqui, eu vou tentar tirar, ó, a vapor e vou colocar só máquina de Heron aqui. Vamos ver se ele vem. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Máquina de Heron. Opa, achou alguma coisa aqui, ó. Achou 5 resultados, bem pouca coisa, ó, tá? Mostrando que na base mais acadêmica, ele não é assim tão expansivo como é o Google acadêmico. Então, o primeiro artigo está alinhado aqui, ó, tá vendo, ó? Máquina de Heron. Desenvolvimento de um procedimento experimental para o ensino de termodinâmica a fim de entender as máquinas térmicas. Bem a ver, ó, tudo a ver com aquilo que a gente quer. É um artigo recente aqui, ó, de 2021, certo? Ele é um artigo que tem 9 páginas aqui, ó, da página 121 a 130, tá? Ele está disponível completo aqui, dá para baixar. E ele achou mais 5 aqui, ó, tá? Então, olhando aqui, ó, os outros artigos, pelo título, eu vejo que o segundo artigo não está alinhado com a pesquisa, ó, não tem nada a ver, ó, tá? Deixa eu ver, consideração do conhecimento dirigido, ciclo driving. Acho que tem a ver. Tá? Talvez tenha alguma coisa a ver, mas aqui, ó, o que ele achou Heron aqui, ó? O Heron é o nome do sujeito aqui, ó, José Heron, tá? Então ele achou alguma coisa, mas pode ser que isso não tenha a ver realmente com aquilo que a gente está pesquisando. Teria que dar uma olhada mais detalhadamente, mas aqui, ó, a redução do consumo de combustível por drive é direcionados, né? Veículos dirigidos aqui, ó, veículos dirigidos por combustão, tá? É um alvo para automakers, ó. Governance and drives aqui, né? A literatura garante que esse ajuste de comportamento dirigido resulta de uma substancial economia de combustível. Especificamente, o deslocamento de gear, acho que é motor, né? É um aspecto que acho que não tem muito a ver, tá? Acho que não tem muito a ver com o que a gente quer. O segundo aqui é uma companhia fotográfica, tá? Não está alinhado.
a história da robótica, tá? De Arquitas de Tarento ao robô de Da Vinci. Isso também não está relacionado também, tá? Não está também relacionado. Aqui também a segunda parte, ó, também não está. Então só tem um artigo que está alinhado, só o primeiro artigo. Se a gente voltar aqui, ó, tá? Se a gente voltar para o Google Acadêmico, a gente vê que o primeiro artigo da Google Acadêmico, ele é o mesmo do portal de periódico da Cápsula, ó, tá? Então a gente vê que um artigo ele achou aqui, ó. E é importante porque esse artigo fatalmente vai ter referências. E essas referências podem te dar um outro norte para encontrar outras referências também, tá? Então é aquilo que eu tinha dito para vocês, né? De a gente fazer um mapeamento pela análise bibliométrica aí. Só que aqui a gente no Google Acadêmico, ó, ele tem outros artigos aqui, ó, tá? Então mostra de experimentos de demonstração de conceitos científicos em escola de educação básica, ó, tem aqui a máquina de Heron, pode estar alinhado, ó, tá? Só que esse aqui é um artigo de congresso, ó, tá? Um artigo de congresso, necessariamente pode ser um artigo que não foi avaliado por pares, simplesmente foi mandado e aí ninguém avaliou. Então pode ter coisas errôneas aí, né? Pode ter conceitos errados aí, tá? Aqui a gente tem um outro trabalho que pode ser um trabalho de monografia ou dissertação, tá? Mas acho que ele não está bem alinhado, ó. Não está bem alinhado com a máquina de Heron, embora ele fale aqui, ó, o assunto vapor ou máquina a vapor citam a máquina de Heron, ó. Heron na contribuição para a máquina moderna, para a moderna máquina a vapor, ó, afirmando que existem evidências da heliopílide, né, de Heron, que é isso que é a máquina de Heron, uma heliopílide, né, tá? Hélio de ar de vapor, tá? Depois tem uma outra ali que fala também da automação industrial. Depois tem aqui as máquinas simples da mecânica de Heron. Então achou bastante coisas aqui, daí teria que refinar aqui, ó, teria que ver o que realmente está alinhado daquilo que não está alinhado. Tá? Então espero que eu tenha mostrado para vocês um pouco dessa parte de como pesquisar isso, beleza? Então gostaria de ter feito um vídeo curto, tá? Mas ficou um vídeo mais longo, tá? Então ficou praticamente 50 minutos. Desculpe pela extensão, certo? Abraço e bons estudos para vocês aí. Boas pesquisas nas bases de dados.